Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula a gente vai falar sobre esse assunto, né, logaritmos, e a gente vai resolver esse exercício aqui, ó. Então a gente tem aqui o logaritmo de 0,001 na base 0,01. Então eu vou escrever esse logaritmo aqui, ó, mais para cá. Então nós vamos ter que o logaritmo de 0,001 na base 0,01, beleza? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui para resolver esse logaritmo é transformar esse número decimal, beleza, em fração. Então, vamos fazer isso, ó. Então, nesse caso específico, né, a gente pode escrever assim, ó, logaritmo. Nesse caso aqui, a gente escreve o 1, beleza? Coloca aqui o traço da fração. E aí a gente conta o número de casas depois da vírgula, né? Uma, duas, três casas. Isso significa que embaixo a gente vai ter o 1 e mais 3 zeros, que corresponde ao número de casas aqui. Então, 1, 2, 3 zeros, beleza? No caso dessa base aqui, ó, que é 0,01, a gente vai fazer o seguinte: a gente escreve aqui o 1, coloca aqui o sinal da fração, conta o número de casas depois da vírgula, que vai ser o correspondente ao número de zeros que a gente vai colocar depois do 1 aqui, ó. Então vai ficar uma, duas casas, ou seja, dois zeros. Um, dois zeros, beleza? Ok, e agora aqui para a gente desenvolver isso aqui, pessoal, basta a gente aplicar a propriedade aqui. Então nós vamos aplicar essa propriedade que diz que se nós temos um logaritmo de b na base a, ele vai ser igual a x. Se somente c, esse a elevado a x for igual a b, beleza? Então aqui no caso nós vamos ter o seguinte, ó, nós vamos escrever então, no caso aqui, repare o seguinte, que quem está fazendo o papel aqui do A é exatamente esse camarada aqui, ó. Então quem está fazendo o papel do A é esse cidadão aqui, beleza? E quem que está fazendo o papel do B? É esse aqui, ó. Beleza? Esse aqui é o que está fazendo o papel do B. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, né? No caso aqui, a gente vai ter que elevar o A, ou seja, esse cidadão aqui, a x, beleza? Então vai ficar 1 sobre 100 elevado a x. Então isso aqui vai ser igual ao quê, né? Vai ser igual ao b, né? Ou seja, o b é esse aqui, ó, 1 sobre 1000. Então eu vou colocar aqui 1 sobre 1000. Beleza? E aí eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso decompor esse 100 aqui da seguinte forma, né? Eu posso escrever esse 100 aqui como 10 elevado ao quadrado. Então vamos fazer assim, ó. Vai ficar 1 sobre 10 elevado ao quadrado. Tudo isso aqui, ó, elevado a x. Beleza? No caso desse 1000, né, a gente escreve em cima, claro, o numerador 1. E esse 1000 a gente pode escrever como 10 elevado a 3. E por quê? A gente sabe que 10 vezes 10 vezes 10 é 1000, beleza? Bom, agora é o seguinte, a gente vai usar aquela propriedade, né, da potenciação, que ela diz o seguinte, ó. Se a gente tem isso aqui, ó, a elevado a menos n, isso aqui vai ser igual a 1 sobre a elevado a n. Ou seja, a gente vai pegar esse denominador, beleza?
e vai fazer essa mudança aqui, ó. A gente vai colocar, a gente vai tirar esse 1 daqui de cima, ó, nos dois membros aqui. Então, aplicando essa propriedade aqui, nós temos aqui, ó, nesses dois membros essa estrutura, e a gente vai ter que transformar nessa aqui, ó. Ou seja, quando o expoente ele subir, ele vai ter que ficar negativo, beleza? Então aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar 10 elevado a menos 2. Tudo isso aqui elevado a x. Então isso aqui vai ser igual ao 10 elevado a menos 3. Beleza? Ou seja, repara que a gente tinha essa estrutura aqui em cima, né? E a gente transformou os dois membros nessa estrutura aqui, ó. A elevado a menos n. 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 3. Ok, né? E agora? A gente vai fazer o seguinte. Repare que aqui a gente tem uma potência de potência, né? Ou seja, a gente recai lá naquela propriedade que ela diz assim, ó. Se eu tenho aqui uma potência de potência, eu faço o seguinte, eu pego aqui esses expoentes e multiplico eles. Beleza? Deixa eu dar uma arrumada aqui. Então a gente vai fazer A elevado a m vezes n. Ou seja, nesse caso específico aqui, vai ficar 10 elevado a menos 2, que multiplica x. Então isso aqui vai ser igual a 10 elevado a menos 3, beleza? Então reparem no seguinte, a gente chegou naquilo que nós queríamos, né? Ou seja, repare que as duas bases aqui, elas são o quê? São 10, né? Então eu posso entender aqui que esses expoentes formam uma equação. Então é isso que a gente vai fazer, ó. Então a gente vai colocar aqui menos 2x, que vai ser igual a menos 3, beleza? Como a gente tem aqui no primeiro membro um número negativo, a gente vai multiplicar ambos os membros por menos 1, né? E daí nós vamos ter o seguinte, ó. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais também. E aí 1 vezes 2, 2, né? Então aqui vai ficar 2x positivo, que vai ser igual a 3x, não, 3x não, a 3 positivo, beleza? Menos com menos mais e 1 vezes 3, 3. Agora reparem no seguinte, ó, a relação matemática que o 2 tem com o x aqui é de multiplicação. Então se a gente quer isolar o x, a gente vai escrever que o x vai ser igual ao 3. E esse 2 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, só que dividindo, beleza? Ou seja, o resultado desse logaritmo aqui foi encontrado. Então vai ser x igual a 3 sobre 2, beleza? Ok, pessoal? Então eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.